Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 33. Nesse capítulo, nós vemos a reconciliação entre Jacó e seu irmão Esaú. Eu quero ler com os irmãos os versículos 8 até o 11, que está escrito assim. Esaú perguntou: O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Aqui nós vemos o reencontro de Jacó com Esaú e alguns versículos anteriores, ali no versículo 4, no versículo 3, versículo 4, nós vemos que Esaú, quando vai se aproximando ali de Jacó, Jacó se aproxima dele e vai se curvando. A Bíblia diz que ele se curva 7 vezes ao chão quando se depara com Esaú. E Esaú corre ao encontro de Jacó, abraça, beija o seu irmão e eles choram juntos. E aqui nós vemos, amados, uma reconciliação entre esses dois irmãos. Nós já vimos que Jacó, com a ajuda de sua mãe, Rebeca, havia enganado Isaac, seu pai, e por conseguinte tinha enganado Esaú, né? Roubando ali primeiro, ele fez com que Esaú desprezasse o direito de primogenitura, depois que Isaac abençoasse ele em lugar de Esaú, e nós vimos que Esaú ficou extremamente irado a ponto de Jacó ter que fugir, porque Esaú planejava em seu coração matar o próprio irmão. E aí, 20 anos depois, nós vemos esse encontro entre os dois e vemos que existiu reconciliação, perdão entre os dois. E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre o caminho da reconciliação, o caminho do perdão, porque esse é o caminho que Deus traçou para a nossa vida. Primeiramente, nós fomos perdoados para que nós possamos perdoar. Então, esse é o caminho, é a trajetória de todo cristão. Sempre existirão momentos em que nós precisaremos perdoar ou então pedir perdão. Sempre existirão momentos que nós precisamos nos colocar no lugar de Jacó, reconhecer o nosso erro e pedir perdão, ou nos colocar no lugar de Esaú, mesmo sendo ofendido, deixar o erro para lá e liberar perdão. A Bíblia nos ensina, amados, que assim como nós fomos perdoados em Cristo Jesus, nós devemos perdoar. Lá em Efésios 4:32 fala que nós devemos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então, o perdão é um fundamento da vida de todo cristão, faz parte do fundamento da vida de todo cristão. Nós não podemos fugir desse modelo de vida. Por quê? Porque a primeira coisa que nós recebemos de Deus foi o nosso perdão. Deus nos perdoou em Cristo Jesus e a partir desse perdão nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós fomos reconciliados com Deus. Por quê? Porque Ele nos perdoou em Cristo Jesus. E do mesmo jeito que nós fomos perdoados, nós somos chamados para perdoar os nossos irmãos. Não tem como, a Bíblia fala, o apóstolo João escreve isso na sua primeira carta, não tem como nós falarmos que amamos a Deus se nós odiarmos o nosso irmão. Não tem como dizer que nós amamos ao Senhor e mantermos um coração amargurado, sem liberar perdão em relação aos nossos irmãos. É impossível isso.
Então, a nossa caminhada como filhos de Deus, como cristãos, ela sempre exigirá de nós perdão, seja liberando perdão ou pedindo perdão. E esse capítulo, amados, nós aprendemos várias coisas nesse processo de reconciliação, nesse processo de pedir perdão, de liberar perdão, e eu quero compartilhar algumas coisas que eu extraí aqui desse capítulo 33. Então, a primeira coisa é lembrando do capítulo de ontem, que nós falamos sobre a oração que Jacó realizou, uma oração ousada. Então, o primeiro passo para que existisse essa reconciliação foi Jacó ter reconhecido que ele precisava de Deus. Ele estava com medo de chegar e conversar com Esaú, ver o seu irmão, ele não sabia qual seria a reação do seu irmão e ele orou a Deus. Ou seja, o primeiro passo para nós estabelecermos uma reconciliação é entendermos que para isso nós precisamos de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é o grande perdoador. Deus, o perdão faz parte do caráter de Deus. Deus é perdoador. Então, quando nós queremos viver a reconciliação, queremos viver o perdão, nós precisamos, assim como Jacó, reconhecer que precisamos de Deus para isso. Ele orou e ele pediu a Deus, olha, eu tô com medo, nós vimos isso ontem, no devocional de ontem, eu tô com medo, preciso que o Senhor me livre do meu irmão Esaú, porque eu não sei qual vai ser a reação dele. E aí, no mesmo capítulo 32, se os irmãos leram ontem, no final ali do capítulo nós vemos que Jacó, ele teve um encontro com Deus. Tanto que ele diz assim, olha, eu vi Deus face a face e todavia a minha vida foi poupada. Ele teve um encontro ali com Deus e o anjo do Senhor fala para ele, olha, você não mais se chamará Jacó, agora você vai se chamar Israel, por quê? Porque você lutou com Deus e com os homens e você venceu. Então Jacó, para viver a reconciliação com Esaú, primeiro ele precisou reconhecer que ele precisava de Deus e ter um encontro real com Deus. Amados, o verdadeiro perdão sempre vem a partir de um encontro com Deus, de um reconhecimento de que nós dependemos do Senhor, como eu mencionei antes, Deus é o grande perdoador. Se nós tentarmos ver o perdão sem a presença de Deus, nós veremos que não é o perdão genuíno. Por quê? Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre o que é o perdão, mas já vou adiantar aqui, o perdão é liberar alguém da dívida e não guardar mais o registro de erro. É rasgar a dívida fora e jogar fora. E normalmente no mundo nós vemos as pessoas dizendo, eu perdoei, mas elas continuam lá com o registro de erro. Ela continua anotadinho tudo que aquela pessoa fez para numa hora oportuna lançar no rosto daquela pessoa. Então esse não é o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão é rasgar o escrito de dívida, assim como Deus fez conosco. Ele rasgou o nosso escrito de dívida e não guarda mais, não tem mais o registro dos nossos erros. Nós já vimos isso. Aquele Salmo 103, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor lança para longe de nós os nossos pecados, as nossas transgressões. Então o perdão de Deus é um perdão completo, que ele rasga o escrito de dívida. E esse é o perdão genuíno que precisa existir entre nós, como filhos de Deus. Então a primeira parte para existir esse perdão é, precisamos reconhecer que dependemos de Deus. Para perdoar como Deus nos perdoou, nós precisamos de Deus. Precisamos ter uma vida, um relacionamento, um encontro genuíno com o perdão de Deus, para então nós podermos liberar esse perdão. E isso foi o que aconteceu com Jacó. Ele reconheceu que precisou de Deus, orou a Deus, teve um encontro com Deus e foi para o encontro com Esaú, sem saber exatamente o que iria acontecer. E sabendo que ele era o ofensor, ou seja, ele que havia enganado seu irmão, ele que havia causado dano ao seu irmão,
ele teve algumas atitudes que são importantíssimas nesse caminho para a reconciliação. Ele reconheceu que o erro era dele. Ele sabia que ele tinha errado. E ao reconhecer que ele tinha errado, ele agiu com humildade. Quando nós vemos ali no versículo 3, falando que ele se aproximou de Esaú e curvou-se até o chão 7 vezes, isso significa uma atitude de humildade. Ele sabia que quem tinha errado era ele e ele precisava agir dessa forma, não com soberba, não com orgulho, pelo contrário, com humildade. E a Bíblia já nos diz que Deus, ele concede graça aos humildes. Ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. Então, Jacó teve esse posicionamento. E além disso, aí entra o texto que nós lemos ali do versículo 8 ao 11, que ele ofereceu presentes. Aqueles presentes eram uma forma que ele estava tentando, se possível, reparar o dano que ele havia causado no seu irmão, para o seu irmão. E ele sabia que o irmão dele havia prosperado, já tinha, né, não precisava daquilo, mas ele insistiu porque é uma atitude de eu quero reparar o erro, eu quero reparar o dano. Amados, isso é importante no caminho para a reconciliação. Sabe quando nós erramos? Reconhecer que erramos, ter essa atitude de humildade e, se for possível, não sei de que forma, mas o Senhor nos dá essa sabedoria e esse discernimento, se possível, nós repararmos o dano, repararmos o erro, fazermos algo para reparar o dano causado. E aí entra a parte daquele que foi ofendido, que foi Esaú. Ele estava com o coração aberto para liberar o perdão. E amados, quando nós vemos tudo isso, por que foi assim? Porque antes teve o quê? Deus estava nisso. Deus estava no negócio, vamos dizer assim. Jacó orou, pediu a intervenção de Deus. E amados, quando Deus está atuando, nós podemos ter a certeza que Deus sempre trabalhará em prol do perdão, em prol da reconciliação. E toda aquela amargura, toda aquela raiva que estava alguns capítulos antes que nós lemos em relação a Esaú, que queria até mesmo matar o seu irmão, foi embora. Naquele momento ali, quando nós lemos ali que Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou o seu pescoço e o beijou e eles choraram, significa que ele estava com o coração aberto para liberar perdão. E como eu mencionei antes, o que é o perdão? O perdão é você liberar alguém da dívida e jogar fora o registro do erro, rasgar o escrito de dívida e jogar fora, não lembrar mais. Veja que Esaú não tocou no assunto. Esaú só falou com ele. Jacó agradece Esaú por ter sido bem recebido. Esaú só falou: não precisa todos esses rebanhos, todos esses presentes. Eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você. Mas ele acabou aceitando porque ele com certeza entendeu que Jacó estava fazendo aquilo como uma atitude de tentar reparar o dano que ele havia causado. E aí por isso ele recebeu, ele aceitou aqueles presentes. E aqui nós vemos a reconciliação entre dois irmãos que haviam se ferido, se machucado, causado um dano, vamos dizer assim, uma rachadura naquele relacionamento, e de repente, com a intervenção de Deus, com a atuação de Deus, que é o maior perdoador, o melhor perdoador, aquele que é perdão. Deus não só perdoa, ele é perdão. A essência de Deus é perdão, é perdoar. Deus trabalhando, foi possível que existisse essa reconciliação. Eu não sei se você está enfrentando algum momento assim na sua vida. Eu não sei se você errou e precisa pedir perdão,
ou se alguém errou com você e você precisa liberar perdão. Mas esse é um capítulo em que nós aprendemos e muito sobre essa atitude. Para quem precisa pedir perdão, de reconhecer o erro, de ter uma atitude de humildade, de reconhecer que precisa de Deus para intervir nessa situação, para que haja o perdão e a reconciliação, e, se possível, de alguma forma, da forma que Deus direcionar, reparar o erro. E para aquele que foi ofendido, ter esse coração disponível para liberar perdão. Entender que, assim como nós fomos perdoados por Deus, esse é o perdão que nós devemos liberar. Amados, o perdão que Deus libera não guarda registro de erros. Eu gosto disso. Na Bíblia Amplificada fala isso quando vai falar sobre o amor, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, e fala que o amor, ele não, ele perdoa. E daí ele explica, né? Na Bíblia Amplificada vem uma explicação o que significa no original em grego. E aí diz lá, por que é perdoa? Porque ele não guarda o registro de erros. Esse é o verdadeiro perdão, aquele em que nós pegamos a escrita de dívida, alguém me ofendeu, fiquei ofendida, eu pego aquela dívida que aquela pessoa tem comigo, rasgo e jogo fora. Não me lembro mais. Apagou, acabou. Esse é o verdadeiro perdão. E esse é o perdão que Deus efetuou conosco e é o perdão que ele nos ensina a efetuar com os nossos irmãos, a praticar com os nossos irmãos. Amados, que eu e você, nós tenhamos sempre esse coração disponível em Deus, tanto para reconhecer os nossos erros, ir numa atitude de humildade e pedir perdão, ou então ter o nosso coração livre para sempre liberar perdão. Pegar a escrita de dívida, rasgar e jogar fora, assim como Deus fez conosco. Se você está enfrentando essa situação, eu quero encorajar você. Se você precisa pedir perdão, ore, busque a Deus, tenha uma atitude de humildade e peça perdão. E se você precisa liberar perdão, abra o teu coração. Não permita que a amargura crie raízes no teu coração. Pense e medite no perdão que você recebeu em Deus e libere o teu coração para liberar esse mesmo perdão. Perdão não é um sentimento, amados. Perdão é uma decisão. Assim como Deus decidiu nos perdoar em Cristo Jesus, nós devemos decidir perdoar os nossos irmãos por causa do perdão que nós recebemos de Deus. Em Deus nós somos capacitados a perdoar como Deus perdoa. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada por esse exemplo de reconciliação, de perdão. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nós não queremos alimentar a amargura, alimentar a falta de perdão. Pai, nós queremos sempre ter um coração livre. Se nós errarmos, nós queremos ter sempre a humildade de reconhecer e pedir perdão. E se nós de alguma forma nos sentimos ofendidos, nós queremos liberar perdão, queremos ter o nosso coração livre, em nome de Jesus, para liberar o mesmo perdão que o Senhor libera sobre nós, que é não guardar mais o registro de erros, que é pegar a escrita de dívida, rasgar e jogar fora e não se lembrar mais. É assim que nós queremos caminhar, andar, Pai. Nós não queremos nenhum tipo de raiz de amargura que vai contaminando todos os nossos relacionamentos. Não, Pai, nós queremos ter um coração puro, um coração perdoador, um coração que ama como o Senhor ama e que perdoa como o Senhor perdoa. Pai, nos ajuda a viver assim. Eu oro pela vida dos meus irmãos que precisam pedir perdão. Pai, que o Senhor intervenha nessa situação, os ajude, dê a sabedoria, o discernimento e eles tenham esse posicionamento de reconhecer, de humildade e de pedir perdão. E eu também oro pelos meus irmãos que precisam liberar perdão. Talvez eles estão se sentindo tão ofendidos, tão magoados.
Pai, eu oro para que o coração deles seja iluminado agora e eles possam compreender o grande perdão que eles receberam do Senhor, para que eles também possam perdoar. Ah, Pai, que eles entendam que todos nós somos sujeitos a erros, todos podemos errar. Assim como nós erramos, assim como eles erraram, outras pessoas erraram com eles. Pai, que eles tenham esse coração disponível para rasgar a escrita de dívida e jogar fora e não guardar mais o registro de erros. Pai, eu oro para que o Senhor intervenha nessa situação que exige perdão, reconciliação entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos em Cristo, entre irmãos de sangue. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor venha trazendo, Pai, a solução, a reconciliação, liberando os corações para viver toda a reconciliação e todo o perdão que só existe em Ti, Senhor. Pai, a Tua palavra nos garante que o amor do Senhor é o vínculo perfeito, é aquilo que nos une perfeitamente. Pai, eu oro para que os corações dos meus irmãos sejam inundados desse amor e aqueles que precisam viver alguma reconciliação, algum perdão, que o Senhor mesmo vai influenciando, Pai, que o Senhor vai direcionando em nome de Jesus e eles possam viver e possam dar o testemunho de que viveram essa reconciliação, de que pediram perdão, de que perdoaram e que agora estão vivendo a reconciliação que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.